E nós vamos ler aqui no livro de São Lucas, livro de São Lucas, no capítulo 21. São Lucas, capítulo 21. Vamos ver o versículo 25. São Lucas, capítulo 21, verso 25, que é a leitura, uma da leitura oficial aqui, né? E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Como podeis assentar, nós vamos estar lendo, a mensagem, o grande avivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Foi parado no parágrafo 66. E o profeta está pregando esta mensagem, mostrando algo que estaria para acontecer, um grande avivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Então ele mostra, se os irmãos observarem, ele mostra Zacarias capítulo 14, a qual foi lido, Ele usa duas escrituras. Ele usa a escritura de São Lucas, que lemos, e a escritura de Zacarias 14. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Então, falando sobre algo, que está para acontecer, e ele estava despertando, advertindo as pessoas para que pudessem ver os sinais. E no parágrafo que foi terminado, que foi lido a última vez, o 66, eu quero só voltar um pouquinho, no parágrafo 61, voltando do exterior, depois de ver estas coisas acontecendo, foi por isso que disse, voltando, vou passar mais tempo falando da vinda do Filho de Deus, sabendo que o tempo está chegando, sabendo que todas estas coisas estão ocorrendo. Depois de saber o que é certo e deixar de avisar as pessoas, bem, então serei culpado. Então ele estava trazendo uma mensagem de aviso, estava avisando. Por isso que ele disse, o grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Então ele diz aqui, assim sendo, quero pregar o Evangelho dessa maneira depois que eu voltar. Aqui, há algum tempo, vou deixar
de lhes dar agora, estou me preparando para lhes dar o maior sinal de que vocês já ouviram falar. E uma das coisas que vou lhes mostrar, o reavivamento que está prestes a irromper. Gentios, escute-me. Então, ele está falando com os gentios e depois ele disse, judeus, escutem também. Só um momento. Não fique fatigado, Israel. Seu tempo está próximo. Um dos grandes sinais, e que sempre esteve na Bíblia, observe onde os judeus estão. Vocês veem onde os judeus estão? Então, ele está advertindo aqui os gentios, os judeus, e o grande reavivamento, né? Vindouro, o derramamento do Espírito Santo. E quando ele disse, ó gentios, observem algo aqui, ele está pregando essa mensagem em 1954. Os selos foram abertos em 1963, praticamente 9 anos, né, depois. E o profeta sentia o mover de algo. E, como eu estava lendo hoje, por inspiração sendo o mensageiro, né? Então, muitas coisas ele sentia, ele via que estava para acontecer. Então, quando ele está falando desse sinal para os gentios, desse sinal para os judeus, o maior sinal, como ele disse que eu vou falar sobre o maior sinal, ele vem depois pregando várias mensagens, né? Falando sobre o verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, e o sinal da semente do fim, né? E várias mensagens falando sobre o sinal da semente, o sinal do tempo do fim, não se referindo ao sinal, né? Como ele pregou a mensagem, o sinal se referindo ao sangue, mas falando sobre o sinal de sinalização para você olhar e ver, como ele fala nessa mensagem no começo, ele fala das placas, né? Se você está indo de uma cidade para outra, você tem que observar as placas. E esse sinal que ele vai falar daqui para frente, como ele disse, era o sinal de um profeta. Quero que vocês entendam que era um sinal da vinda, né, de um profeta. Sempre quando Deus envia um profeta, uma obra, né, algo, como ele diz, sempre quando Deus envia um profeta é um sinal de algo. Então ele cita Jeremias, ele cita os profetas do Antigo Testamento, que eles foram sinais. E ele está dizendo, ele vai dizer que um dos sinais, né, esse sinal, o maior sinal para uma geração, para um povo, é a vinda de um profeta. As pessoas não conseguem ver que esse profeta que vem com vindicações, vindicações, né? Não um profeta de profecias, né? Como Paulo coloca entre os dons, ali os 9 dons, ou de profetizar, né? Mas um profeta mensageiro, a vinda de um profeta mensageiro, ele é um sinal. Então, por isso que ele vai dizer aqui, ele está dizendo isto aqui, né? Aí, quando ele se refere aos judeus, é porque os judeus também receberão, né, Moisés e Elias. Os judeus também receberão. E como ele estava sentindo isto, né, que os gentios receberiam um profeta e os judeus também teriam que receber um profeta, aquele espírito de Elias estava nele. Amém? Estava operando ali. Operou
em Eliseu, Elias, Eliseu, João Batista, depois no mensageiro dessa última era, e o próprio Elias sendo as 5 manifestações de Elias. Então, quando olhamos assim, Elias, Eliseu, João Batista, o mensageiro dessa última era, né, e o próprio Elias. Ele mostra a natureza, né, desse homem, né, com essa unção, com esse espírito. Ele disse: Elias foi para o deserto, Eliseu, João Batista, né, e eles tinham uma natureza, né, um linguajar, né, eles eram homens, né, foram homens que atuaram debaixo dessa unção de Elias com um propósito. Então, quando o profeta estava atuando, eu creio, né, que você percebe-se no decorrer da nossa leitura, para encerrar esta mensagem, vocês vão ver o desejo dele de ir para Israel. É por isso que eu estou falando isso. Amém? Eu gostaria que todos pudessem estar atentos para a mensagem. Você tem a mensagem aí. Às vezes eu sou muito repetitivo, né? Mas um pouco da culpa disso é por vocês também não prestarem atenção. Porque se eu for falar direto o que eu vejo às vezes, né, estou vendo, eu já entro pregando e vocês não vão captar. Por quê? Porque às vezes fica despercebido, né? Então eu tenho que voltar de novo e explicar para mim, porque eu sinto quando a igreja está captando e quando não está captando. Eu sinto daqui. E chama-se como é que chama? Ajuda aí. Como é que chama a palavra? Como é que chama? Que vai e volta assim? Agora me fugiu. Recíproco, né? Recíproco. Né? Recíproco. O que é recíproco, né? Então, eu estou falando aqui algo para que vocês possam entender o porquê que nós vamos continuar a leitura, porque senão vocês não vão entender a leitura. Nós estamos lendo uma mensagem, irmãos, de 1954. Né? Essa mensagem de 1954, os selos foram abertos 9 anos depois. Então, depois que os selos foram abertos, as coisas foram, ele diz, os cabos soltos foram todos conectados. Então, se não cuidarmos, nós estamos lendo algo aqui pensando que isso vai acontecer, ou já aconteceu, a gente fica todo perdido. Então, eu, particularmente, não gosto que a igreja fique perdida, eu gosto que a igreja fique conectada e saiba aquilo que está sendo falado. Para isso nós estamos aqui. Então você vê, por que o pastor voltou um pouquinho? Eu voltei um pouquinho porque aqui ele fala dos gentios e fala dos judeus. Aí ele fala de um sinal. Quem era esse sinal? A vinda de um profeta. Então, ele vai mostrar isso. Então, ele mostra os sinais, né? Os sinais das nações, por isso que ele leu a Escritura, né? Quando vê estas coisas, né? Aí ele começa a dizer, então, no parágrafo 66, que vocês leram, né? Ele disse: agora ouça atentamente. Lá estão eles, trazendo-os do Irã. Você lê os jornais e assim por diante. Com milhares vezes milhares de milhares foram trazidos de todo o mundo por navios, aviões, entrando em Jerusalém, pegando as pedras dos desertos e empilhando-as. E, de repente, depois de toda aquela terra seca lá, surgiram rios a respeito dos quais eles nada sabiam. Uma grande irrigação começou. Ó, que coisa! Então, o que aconteceria? Todas essas outras coisas. Os judeus entrando, ele disse, que meus filhos venham do leste, do oeste, do norte, do sul. O profeta disse isso. E nos últimos dias isso aconteceria. E aqui estão eles vindo de navios carregados, aviões carregados, vindos de todo o mundo, diversos dialetos de todos os lugares, ajuntando-se. Então, ele está mostrando Israel como um sinal, né? O que disse, veja bem, o que disseram quando entraram com eles, trazendo os mancos, os aleijados, os cegos, todos, né?
Lá estão eles carregando velhas mães cegas, velhos pais cegos, entrando com eles, criancinhas aflitas entrando, tudo isso judeus. Alguns dos homens, né, esses velhos cegos, alguns dos homens, os imigrantes lá, indagaram: por que vocês estão voltando para sua pátria? Voltando para casa para morrer? Responderam: não, estamos indo para ver o Messias. Eles creem que ele está vindo, mesmo em seus modos, como o rejeitaram. Há algo, a palavra de Deus deve ser cumprida. Então era o chamado deles. Estão indo para morrer? Não, estamos indo para ver o Messias. Né? Algum desses judeus, né, eminentes e orgulhosos, que têm toda a sua riqueza aqui nos Estados Unidos e em outros lugares, ficarão aqui. Então você vê que ele diz, não é esses judeus, algum desses judeus, né, orgulhosos, eminentes, que tem aqui, né, por aqui, né, principalmente lá na rua, lá naquele Wall Street, né, ficarão aqui, mas Deus está pegando aqueles pobres e humildes judeus, ignorantes, e pelo seu Espírito os levando de volta a Israel para fazer com que os 144.000 estejam ali, acerca dos quais foi profetizado. Eles estão lá, estão vigiando a vinda do Messias. Se buscarmos nas Escrituras, com estudiosos que estão ali, resta somente uma coisa para cumprir todas as profecias que conheço sobre os judeus. O que ele vai dizer agora, né? É um despertamento espiritual. Sabe quem traz esse despertamento espiritual? Profeta. Tudo mais. Tornou-se um centro agrícola, grandes irrigações por toda parte, bem regada. Os judeus estão prosperando, o deserto florescendo como a rosa, Israel retornando, tudo acontecendo. Né? Me fez lembrar de algo aqui, quando eu estava lendo aqui, né? Presta bem atenção, algo aqui que me veio. Quando eu estava lendo isso aqui, vocês observem que eles estavam indo para o deserto. Estava algo sem nada lá, deserto. Aí falaram, vocês estão indo lá para morrer? Porque não tem nada, não tem plantação, não tem flor, não tem grama, não tem árvore, não tem nada, nem água tem lá. Né? Mas havia uma profecia, né? Como ele disse aqui, o deserto florescerá como a rosa. Amém? Então eu penso, irmãos, vejo aqui, meditando no milênio, né? Esse dia eu estava meditando, quando tudo for destruído, como é que vai estar o milênio? Né? As pessoas dizem, como é que vamos entrar no milênio se tudo vai ser queimado, destruído? Né? O deserto florescerá como a rosa. Amém? Vocês entendem? Como? É porque Cristo é o José, né? O filho da prosperidade. Né? Então, observe para você ver como que enquadra as coisas. Né? Olha aqui, ó. Algum desses judeus, né? Melhor dizendo aqui, quando eu estava lendo aqui, ó, grandes irrigações, tornou-se um centro agrícola, grandes irrigações por toda parte, bem regada. Está vendo? Os judeus estão prosperando. O deserto está aqui, florescendo como a rosa. Israel retornando, tudo acontecendo. Vocês viram? As nações estão se desmoronando, Israel se despertando, os sinais que a Bíblia predisse, os dias dos gentios contados, com horrores sobrecarregados, ó, retornem dispersos para os seus, pois o dia da redenção está próximo. O coração dos homens estão falhando de medo. Né? Seja cheio do Espírito de Deus. Suas lamparinas aparadas e límpidas. Olhe para cima. Sua redenção está aproximando. Agora observe no encerramento disto. Esses judeus retornando, dizendo que estavam buscando a vinda do Messias. Está vendo? Um grande despertamento espiritual por vir. Por isso que a mensagem é o grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Então, estava vindo, né?
para os gentios, né? E também irá para quem? Para os judeus. Vocês conseguem entender? Então, por isso que o profeta estava caminhando aqui. Agora, observe bem. Um grande despertamento espiritual por vir. A igreja, veja bem, de Estocolmo, em Estocolmo, na Suécia, enviou, esqueci quantas, milhares de Bíblia a estes judeus. Eles estavam lendo, eles nunca ouviram nada sobre Jesus. E as leram e disseram, presta bem atenção, irmão, se este é o Cristo, se Jesus é o Cristo, é o Messias, né? Vamos vê-lo fazer o sinal do profeta, está vendo? Nós cremos nele. Nós cremos. Que ora. Meu coração salta, aqui que ele vai dizer, meu coração salta de alegria quando penso na oportunidade que está bem diante de nós agora. Imediatamente, depois de sair daqui, ir direto para Israel, onde nunca houve fanatismo ou agitação ou qualquer coisa. Diretamente um território virgem. Qual que era o desejo dele? Ir para onde? Para Israel. Está vendo? Então, aí, mas quem que estava ali, irmãos? Né? Era o espírito de quem? De Elias. Vocês podem entender? De Elias. Então, ele queria ir lá e fazer, mas Deus não permitiu que ele fosse. Disse, não é para você ir. Depois, lá na frente, ele entende isso aqui. Ele disse, não é você. Para Israel não é um profeta gentil. Para Israel é um próprio Elias. Amém? O próprio Elias. Vocês entendem, irmãos? Estão entendendo? Eu creio que haverá um despertamento desses judeus em cerca de 1 milhão ou 2 para receber o batismo, está vendo? Do Espírito Santo. Vocês puderam entender a mensagem? O grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Para os gentios e também para quem? Para os judeus. Então, para os gentios, viria através, ele disse, eu vou falar para vocês o grande sinal disso aqui, observe, era a vinda de um profeta, Malaquias 4, né? E também Apocalipse 10, 7, na voz do 7º anjo. Então, esse grande avivamento para a noiva, né? A abertura dos selos, né? As vozes dos 7 trovões, trazendo esse avivamento e também o derramamento do quê? Do Espírito Santo. Aí a mensagem, o sinal. Quando ele prega o sinal, né? Todos estão compreendendo? E para os judeus, irá para os judeus. Então, quando o profeta fala que o meu coração salta de alegria, né? Quando penso na oportunidade que está bem diante de nós, agora, imediatamente depois de sair daqui, irei ir direto para Israel, onde nunca houve fanatismo ou agitação ou qualquer coisa, diretamente em território virgem. Eu creio que haverá o despertamento desses judeus em cerca de 1 milhão ou 2 para receber o batismo do Espírito Santo. Jesus Cristo entrará em cena tão certo quanto qualquer coisa. Mesmo na profecia, ele disse que sobre Jerusalém haveria uma bandeira levantada nos últimos dias. Outro sinal. E pela primeira vez, em 2.500 anos, a bandeira mais antiga que existe é a estrela de 6 pontas de Davi. Né? A bandeira mais antiga, né, que existe. Tremulando sobre Jerusalém hoje. E uma coisa estranha quanto a isso, que talvez vocês não saibam, no mesmo dia em que o anjo do Senhor me chamou, em 6 de maio de 1947, enviou o dom para orar pelos enfermos, foi no mesmo dia em que Israel se tornou uma nação pela primeira vez em 2.500 anos. Creio que há algo nisto. Nós cremos também, há algo nisso. Ele trabalhando com os gentios e trabalhando com os judeus. Amém? Aleluia. Então, aqui você vê, irmãos, aqui o que você vê? Você vê aqui você vê
dois personagens da Bíblia aqui, ó, nesse pequeno algo nisso aqui. Ó, creio que há algo nisso. O que há nisso, né? Eu vou mostrar para vocês, para os irmãos. Ó, no mesmo dia em que o anjo me chamou, em 6 de maio de 1947, e enviou o dom para orar pelos enfermos, foi no mesmo dia em que Israel se tornou uma nação pela primeira vez em 2.500 anos. Aqui, esse quadro aqui, irmãos, é o quadro de Noemi e Ruth. Quem era Ruth? Era judia ou gentia? Ruth era uma gentia. Noemi era uma judia. E Noemi estava na terra dela ou fora? Estava fora. E quando Noemi volta para as terras dela, quem que volta junto? Ruth. Então, quando Israel se torna uma nação, volta para a terra e se torna uma nação, Deus começa a tratar com quem? Com Ruth, para casar com Boaz. Não sei se vocês estão gostando ou se estão... Não sei se vocês estão gostando, né? Esse aqui não é denominacional, irmãos. Denominacional não entende nada disso, só noivo, só os eleitos. É só para aquele que ele abre os olhos para entender estas coisas. Por isso que o profeta disse, creio que há algo nisso. Nós cremos que há algo nisso, né? Eu simplesmente não consigo deixar de crer que estamos perto do fim. Isto é certo. Há judeus aguardando o grande sinal. Tudo está apontando para eles. Observando os judeus, ó, eles retornando, carregando os seus entes queridos. Quem voltou com Noemi? Quem voltou com Noemi, irmãos? Ruth. A Ruth aponta para quem? Para nós, para os eleitos. Amém? Não está contente de saber que você foi uma escolhida, né? Entre todas as mulheres moabitas, Ruth foi a escolhida para casar com Boaz, irmãos. 3 semanas atrás, a foto foi tirada. Eu mesmo ouvi as vozes deles por meio das gravações em que estavam falando. Disseram, estamos vindo para ver o Messias. Eles creem que ele está vindo. Todos os profetas disseram que ele viria. Porque eles vêm exatamente neste momento. Olhe para cada sinal. Olhe aqui nas nações. Olhe para o povo desmoronando. Veja o comunismo se espalhando. Veja o Espírito Santo ateando fogo em cada colina como esta. E os judeus retornando, esperando pelo Messias, trazendo seus mancos, aleijados, cegos e aflitos. Ó, louve a Deus, de quem todas as bênçãos fluem. Ele disse, louve a Deus por isso. Eu gostaria de ver o tempo em que uns 1000 judeus recebessem o batismo do Espírito Santo e um sinal de cura, milagres e maravilhas acontecesse lá em Israel. Estamos no fim da estrada. Esses sinais os seguirão. O Messias deles era um Deus de poder, não de alguma teologia formal. O Deus deles é um Deus de poder. Ele é o único que pode realizar milagres. Ele é o único que conhece o segredo dos corações das pessoas. Ele permanece sendo Jeová. Isto é certo. E Jesus Cristo, que se fez Jeová, que se fez carne na terra, ressuscitou dentre os mortos e vive entre o povo hoje. E os dias dos gentios estão terminando. Agora, mais um sinal antes de encerrarmos. Na última escritura que li, o profeta Zacarias disse, será um dia conhecido do Senhor, nem dia e nem noite será. Você não saberia dizer se era dia ou noite. Eu gosto de observar, irmãos, às vezes, esses detalhes. O profeta está sendo escriturístico. Todos, irmãos, que interessam nas Escrituras, como disse o profeta certa vez, Gideão era um homem escriturístico. Se você crê na Bíblia, você é um homem, uma mulher escriturístico. Então, ele está dando os sinais aqui. Por que você está aqui nesta noite? Por que você foi batizado? Por que você lava os pés? Por que você crê num profeta? Você crê porque a sua mãe creu? Você crê porque o seu pai creu? Você crê porque o seu tio creu? Se você crê assim, você está totalmente errado.
Você tem que crer porque algo dentro do seu coração lhe revelou. Essa é a verdade. Você crê porque o seu filho creu, porque o seu pai... Não, eu criei porque eu li, porque eu ouvi. A fé vem pelo ouvir. É uma experiência pessoal com Deus. Quando eu li, algo foi revelado em meu coração. Isto é a verdade. Isto é a verdade do Evangelho. Amém? Então, quando o profeta está dizendo aqui, da luz do entardecer, ele está citando Zacarias 14. Observe atentamente agora, antes de encerrarmos. Quando o sol nasce no leste. Quando o sol nasce, está no leste, ele se põe no oeste. Este tem sido um dia de teologia humana. Ele vai dizer por que Zacarias disse que será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. Por que Zacarias profetizou desta forma? Então, ele está dizendo, sabe por que ele profetizou desta forma? Porque quando o sol nasce, está no leste, ele se põe no oeste. E esse tem sido um dia de teologia humana. Quando o sol nasceu no Oriente, sobre o povo oriental, os judeus foram os primeiros a receber o batismo do Espírito no dia de Pentecoste. Amém? Através dos ortodoxos primitivos, ou melhor, a era da igreja primitiva, foram judeus apenas. Depois foi dado aos gentios mais tarde. Paulo era o pregador deles. Agora, quando os gentios o alcançaram, não o leram adiante, eles começaram a organizar suas igrejas. A primeira igreja organizada no mundo foi a Igreja Católica. A próxima igreja que se organizou no mundo foi a Igreja Luterana. Então, vem vindo, através de Wesley e da nobre igreja da Inglaterra, e vindo através de cada era, Alexandre Campbell, a igreja cristã, seguindo até a última era, agora em que estamos vivendo? Todos se organizando exatamente como a Igreja Católica fez no começo. E, durante esse período, você já viu um dia escuro, nebuloso e sombrio, como este? Esse é o dia em que vivemos. Então, o que ele está dizendo? Por que não seria nem dia e nem noite, né? Dizendo, olha que tempo que nós estamos vivendo, um tempo sombrio, um tempo nebuloso, né? Este é o dia que estamos vivendo. Bem, eles têm luz suficiente para ver que Jesus era o Cristo e que devem aceitá-lo como Salvador. Aqui está uma coisa muito forte, irmãos. Se vocês captarem, se vocês tiverem o interesse de captar isso aqui. Luz, luz, ele vai dizer aqui, o que eles tiveram? Eles têm luz suficiente para ver que Jesus era o Cristo, olha só, Jesus é o Messias, e que devem aceitá-lo como Salvador. Certo? Mas todos os seus grandes poderes e coisas foram ocultados deles. Eles não podem ver. Foram ocultados deles. Eles não podem ver. Durante todo o dia disseram, os dias de milagres já passaram. Todas as coisas que eles tinham no Pentecoste cessaram. Por isso que sempre o profeta bateu nessa tecla. Você olha as mensagens, ele dizendo, porque estava oculto deles os milagres, e conforme a luz foi vindo, né? A revelação foi vindo, nós temos que cuidar para que nós também não venhamos a parar somente no batismo em nome de Jesus Cristo, e somente na ceia com pão asmo, vinho puro e lavar os pés. Aí você fala, pastor, isso não é o que o profeta veio trazer? Sim. Sim. Mas tem outras igrejas que fazem isso, irmãos. Não é só a igreja da mensagem que faz isso. Cabelo comprido, tem outras igrejas que também tem outras irmãs, outros
outras igrejas que também pregam que não se deve cortar. Tem outros lugares. Roupa, né, decente, tem outros lugares. Tem mulheres, tem homens que andam decentemente. Então não podemos, né, como disse o profeta aqui, né, ter luz suficiente só para ver isso. Nós temos que ter toda a luz vinda nesses últimos dias através da mensagem, toda a luz. Aí ele disse, era quando o sol estava brilhando lá no Oriente, ele disse. Então, mas geograficamente falando, observe, o sol cruzou de um lado para o outro agora. E pela teologia humana, pela organização da igreja, pelas denominações e assim por diante, isso escureceu essas coisas dos olhos dos cristãos. Então, o que traz essa escuridão nas pessoas? Organização, denominação, teologia humana. Isso mesmo, escureceu a cura divina, escureceu o poder de Deus, escureceu todos os dons. Eles aplicaram isto lá atrás, onde o sol estava brilhando. Aqui está. Mas o profeta disse, haverá luz no entardecer. Quer dizer, vai ter uma luz lá, no meio de toda essa escuridão, né? Esse tempo difícil, por causa das denominações, por causa das organizações, por causa da teologia humana, né? Tudo, mas ele está dizendo, mas vai ter uma luz. O sol nasce no leste e se põe aonde? No oeste. E nós somos o povo ocidental. E quando ele nasceu lá no começo, e foi mostrado que o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecoste e as coisas que acompanharam aquela igreja lá, as mesmas coisas que aconteceram lá, nos últimos dias, nos últimos 20 ou 30 anos, caíram aqui no mundo ocidental, mostrando os mesmos sinais aqui como sucederam lá. Haverá luz no entardecer. As nuvens se afastam. As denominações estão aos pedaços. Aleluia. As pessoas estão entrando no batismo do Espírito Santo, com sinais e maravilhas, exatamente como entraram no princípio. Então você vê o que o profeta está dizendo. O grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo que caiu no dia de Pentecoste, estava profetizado cair no tempo da tarde. Amém? Para os gentios e também para quem? Para os judeus. Eles vão receber lá. Amém? Através de 2 profetas, Moisés e Elias. Para os gentios, 1 profeta. Para os judeus, 2 profetas. A mesma mensagem que veio para nós aqui irá para eles, através de Moisés e Elias. Então, começa a dizer aqui, né? Então, lembre-se, foi no entardecer que a noiva foi escolhida. Amém? Rebeca foi levada no entardecer. Foi no entardecer que ela se encontrou com Isaac. Ele estava no campo. É hora do entardecer. Olha só, nosso reavivamento gentil estará terminado. Veja bem, terminando em breve. Os judeus vão pegar o reavivamento. Você vê, ele está falando do reavivamento para os gentios e o reavivamento para os judeus. Assim que puderem ver o poder de Deus se manifestando e receberem o Espírito Santo, eles receberão o Evangelho. Nos dias, nossos dias de gentil estão terminando. Entre no reino enquanto você tem a oportunidade de entrar no reino. Eu me sinto como um notável homem que estava em Chicago, alguns dos seus amigos, né? Paul, né? Harder. Um dia, Paul era um madeireiro, né? Cortava madeiras. Ele pregou aqui no Tabernáculo Evangélico de Chicago, pastoreou aqui, creio, muitos de vocês ouviram, foi um grande homem.
Ouvi uma vez na minha vida, eu era ainda um garoto, mas eu estava lendo o seu livro faz algum tempo. Ele disse que estava em alguns dos países por lá, fazendo um trabalho missionário, e teve uma espécie de febre. Então ele vai contar aqui, falando. O profeta está falando que os dias dos gentios estão terminando, irmãos, né? Receberam o seu sinal, receberam a vinda de um profeta, receberam o seu avivamento, o derramar do Espírito Santo. Quando terminar com os gentios, para onde vai? Para os judeus. Mas ele disse, vamos entrar no reino, amém? Aí ele vai contar o testemunho desse missionário aqui. Por que ele vai contar? Para entendermos aqui por que ele estava aqui alegre, né? Então ele disse que ele estava numa espécie de febre das águas negras, ou febre amarela, ou algo assim. E a febre ficou tão alta que ele começou a ficar inconsciente. Ele pediu à esposa, não me deixe, fica comigo aqui, ore por mim. E contou que ela se manteve orando. E contou que entrou em coma, e ele cria em Deus. Paul Harder pregou a cura divina. Não apenas pregou, mas praticou. Então ele contou que ficou inconsciente e quando isso sucedeu, sonhou que estava de volta à floresta como madeireiro. Estava cortando lá, como era acostumado, cortando madeira. E contou que cortou um grande tronco. Seu chefe o havia enviado à colina para cortar um tronco. E disse que ao cortar um tronco, enfiou um machado na madeira macia da sempre-viva, e começou a levantá-lo, e disse que simplesmente não conseguia pegá-lo, era demais para ele. Ele contou bem, porque meu chefe me pediu para cortar um tronco como este e não conseguiu pegá-lo. Então ele cortou e não conseguia pegá-lo. Se você captar o que isso significa, Deus não lhe dará nada para fazer neste evangelho sem que ele lhe dê graça para fazê-lo. Amém. Isso mesmo, né? Tudo tem um significado. Né? Por que Deus me pediu isso? Ele nunca prometeu algo a não ser o que ele cumprirá. Ele contou que tentou pegá-lo e não conseguiu. E contou que se esgotou de tanto puxá-lo. Isso é o que a denominação da igreja fez hoje. Se desgastaram puxando isso, puxando aquilo, tentando fazer isso, aquilo. Solte-se. Deixe Deus fazê-lo. Isso é o que se tem que fazer. Deixe Deus fazer. É demais para você, de todos os modos. Deus permitiu que os homens atuassem até seus limites agora. Deus permitiu que os homens tivessem este mundo, que eles provassem a si mesmos que não podem governar este mundo. Deus, com sua mão poderosa, mostra que este mundo não pode permanecer. Isto é certo. Deus governa o mundo. Ele o governará por meio de Cristo Jesus. Mas agora, o homem quis governar e você vê em que caos ele está. É nisto que ele entra, sempre. Foi nisto que ele entrou antes do mundo antediluviano, quando os sinais foram dados. Foi nisto que ele entrou nesse tipo de condição antes da primeira vinda de Cristo. E você vê o que aconteceu? Os sinais apareceram. Agora, esta é a terceira vez, esta é a última vez, é o fim de todas as coisas. Paul disse que o puxou, até que ficou tão cansado que simplesmente não sabia o que fazer. Sentou ao lado de uma árvore e começou a chorar, dizendo, nem consigo pegá-lo, perdi minha força. Contou que ouviu a voz de seu chefe falar de forma gentil, dizendo, Paul, por que você está fazendo tanto esforço afinal? Disse, por que você não joga lá na água essa tora? Essa água que está passando aí vai parar lá no acampamento, diretamente para o acampamento. Contou que olhou para cima e seu chefe era o Senhor Jesus. Narrou, veja bem, que pegou o velho tronco e o empurrou para a água, pulou em cima dele como se fosse num cavalo e começou a bater na água, cavalgando direto pelo rio e gritando, estou cavalgando nele. Estou cavalgando nele. Estou cavalgando nele. Contou que estava entrando no acampamento gritando com toda a sua voz. Estou cavalgando nele. Vocês entenderam? E ele não aguentava levar o tronco, né, para o acampamento.
e tentou, e o tronco era pesado demais. Aí o chefe foi lá e disse: por que você está fazendo esse esforço? Olha a água correndo aqui, joga o tronco na água e sobe em cima do tronco, vai passar lá no acampamento. Aí ele saiu gritando, né? Estou cavalgando nele, né? E quando voltou assim, estava parado no meio do cômodo, com as mãos para cima, gritando: estou cavalgando nele, estou cavalgando nele. É a promessa de Deus. Ele foi curado ali mesmo, no cômodo, e as febres o deixaram. E hoje haverá luz no entardecer. E o batismo do Espírito Santo, nesse avivamento, é a luz de Deus nos últimos dias. São as luzes do entardecer. Estou cavalgando nele. Amém? Estou cavalgando nele. Eu creio nisso. Eu creio, é verdade. Não para julgar, mas estou tomando Deus em sua palavra e cavalgando nela, diretamente ao reino de Deus. Amém? Você estava cavalgando nesta tarde, amigo? Não tem um amém aí? Ele está falando conosco. Você está cavalgando? Você está crendo? Quantos aqui têm o batismo do Espírito Santo? Levante as mãos. Ninguém? Alguém? Ele está perguntando, irmãos. Isso aqui, ele está perguntando para nós. Quantos aqui têm o batismo do Espírito Santo? Levante as mãos. Deixa eu ver as suas mãos. Quantos aqui não têm o batismo do Espírito Santo, mas gostaria de tê-lo? Levante as mãos. Olhe ali outro grupo. Você que levantou as mãos, fique de pé agora. Irmãos, as coisas são assim. Se você precisa de algo, você tem que ser sincero diante de Deus. Quantos precisam? Eu preciso, Senhor. Haverá luz no entardecer, o caminho da glória você certamente encontrará. Este caminho do Espírito Santo é a luz. Hoje, enquanto servimos a Jesus em seu nome precioso, jovens, velhos, arrependam-se de todos os seus pecados, o Espírito Santo certamente entrará. Você crê? As luzes do entardecer chegaram. Estamos aqui. O avivamento está acontecendo. Todo edifício está sendo preenchido com os anjos de Deus. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o amam. É isso, certo? Daqueles que o temem. Agora, você que tem o Espírito Santo, levante-se também com essas pessoas e coloque as mãos naqueles que desejam o batismo do Espírito Santo. Você, com o Espírito Santo, levante-se e coloque as mãos naqueles que não têm o Espírito Santo. Se houver um pecador, levante-se também, como servo de Deus, percebendo minha reputação para com acerca de 10 milhões de pessoas, eu não diria nada de errado por nada no mundo. Creio que agora mesmo todo pecador pode ser salvo, toda pessoa que está buscando o batismo do Espírito Santo pode ser cheia exatamente neste momento. Vocês veem os sinais aparecendo de sua bendita vinda? Eis que as folhas da figueira agora estão ficando verdes. O evangelho de seu reino tem ido a todas as nações. Estamos perto do fim. Pode ser visto. Estamos aqui. Vamos levantar as mãos agora? Vamos se colocar em pé, irmãos? Depois da leitura, da mensagem, nós vamos estar orando. Vamos se colocar em pé, vamos levantar nossas mãos. Que aquelas mãos que antes caíram, mãos fracas, sejam levantadas. A Bíblia diz, e vamos dar graças a Deus, depois de agradecer pelo batismo do Espírito Santo. José, enquanto você vem aqui, agora, nosso Pai Celestial, te agradecemos nesta tarde pelo privilégio de nos reunirmos aqui neste edifício. Te agradecemos pelo batismo do Espírito Santo. E enquanto essas pessoas pecadoras e sem o Espírito Santo estão em pé, e aqueles que estão em pé que têm o Espírito Santo, estamos orando juntos, em um só acordo. Ó Pai, que o Espírito Santo venha e chacoalhe todas as pessoas aqui e as encha com o Espírito Santo agora. Arrebate-as como tições do fogo, pouco antes da vinda do Senhor Jesus. Pegue-os, Pai, nessa tarde,
antes que o diabo os prenda em algum lugar e eles sejam levados. Concede isto, Senhor, através do nome de Jesus Cristo. Louve ao Senhor, levante as mãos agora e digam: obrigado, Senhor Jesus, e louve-no por sua bondade. É importante louvar ao Senhor. Irmãos, é importante louvar ao Senhor. É importante você louvar a Ele. Louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Amém? É um culto, irmãos, que nós devemos vir com essa expectativa. Amém? É um culto, como disse o profeta, o culto de domingo é um culto, de quarta é um culto, de sábado é um culto. Eu creio que se todos soubessem o que é o culto de oração e de leitura da mensagem, não perderia o culto. Porque é um culto diferente. É um culto que lemos a mensagem e fazemos a oração. E o profeta diz, nós podemos cantar, podemos ler, podemos pregar, mas nunca oramos o suficiente. E a oração é a arma mais poderosa que existe. Então, o que nós vamos orar? Para que nós vamos orar? Para que Deus continue dando para nós mais luz, como eu disse. Mais luz, mais luz. Amém? Mais luz de sua palavra, de sua revelação, mais luz. Nós não queremos parar assim, nós já temos luz suficiente. Não, Deus tem mais para dar para nós nesta noite. Mais do seu Espírito, como cantamos. Eu quero mais do seu Espírito. Nós cantamos um hino, há muito tempo, que diz, quanto mais eu tenho, quanto mais eu vejo, mas eu quero ver. Quanto mais eu sei, mais eu quero saber. Tudo sobre ti, Jesus. Quanto mais eu vejo, mais eu quero ver em minha vida. Você já tem visto o suficiente na sua vida? Já? Ou você quer ver mais? Ou você já está sossegado, por assim dizer? Não, quanto mais eu vejo, mais eu quero ver em minha vida. Quanto mais eu sei, mais eu quero saber sobre ti, Jesus. E nesta noite, nesse culto, vamos orar para que Deus nos dê a cada um que aqui está nesta noite. Amém? Se sinta bem de estar aqui nesta noite. Amém? Se sinta privilegiado de estar aqui nesta noite. Se sinta grato de estar aqui nesta noite. Sinta obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui. Como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos entenderam a mensagem? O grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Feche seus olhos, que Deus abençoe a todos que acompanharam. Nós vamos encerrar a transmissão para que você possa vir ao altar, para que você possa se ajoelhar e louvar ao Senhor neste momento e receber mais do Espírito Santo na sua vida, na sua alma. Pai bendito, agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade. Que dia feliz nós estamos aqui nesta noite, louvando ao Senhor. E poder entender a palavra, poder entender a mensagem, Senhor. E poder receber esta luz do entardecer, Pai. Ao lermos a Tua palavra nesta noite, a palavra, a Bíblia, ao ler a mensagem, nós encerramos esta leitura desta mensagem entendendo, Pai, o que o Senhor tem revelado para nós. O batismo do Espírito Santo, este reavivamento no tempo da tarde para os gentios, e nós sendo